Nos destaques do Panorama CBN, eu te conto que os mortos na Turquia e na Síria passam de 3.000 após terremotos. Aloysio Mercadante tomou posse hoje no BNDES. Após redução do ICMS, receita dos estados cai em 2022. Também vamos atualizar as informações sobre o naufrágio no Rio de Janeiro. Panorama CBN. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Panorama CBN, a segunda edição do Panorama desta segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e estarei com você nos próximos dias, enquanto Juliana Prado ocupa aí outra função na CBN. Espero atender às expectativas, vamos juntos e o esquema é o mesmo. Aqui você fica bem informado, bem informada com as principais notícias do dia em menos de meia hora. Eu começo essa edição do Panorama CBN com um noticiário internacional, né? Não podia ser diferente. Infelizmente, o motivo é essa tragédia, um terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria. Segundo autoridades dos dois países, até o momento, o número de mortes já ultrapassa 3.000. Esse número, claro, está mudando a todo momento, mas segundo as últimas atualizações, por volta de 6 da tarde, momento em que eu gravo essa edição do Panorama, as autoridades turcas registraram pelo menos 1.762 mortos e mais de 11.000 feridos. Mais de 3.500 edifícios desabaram. Na Síria, país castigado por mais de 11 anos de guerra civil, o número de vítimas gira em torno de 1.300 mortes e mais de 2.000 feridos. Na Turquia, um castelo construído há cerca de 2.200 anos ficou destruído após o tremor. Esse castelo, o castelo de Gaziantep, foi erguido durante o período romano para observar invasores e é considerado um patrimônio do povo turco. Ele fica a 90 quilômetros da fronteira com a Síria. O guia turístico turco Bilal Akdeniz relatou que o clima no país é tenso e que parte da apreensão em relação aos trabalhos na Turquia, trabalhos de resgate, é por causa da situação climática hoje, com frio intenso e neve. Ele está com um grupo de turistas mexicanos e brasileiros na Capadócia. Foi 3 vezes hoje, como a gente que sentiu. O primeiro que foi de manhã, às 4h17 mais ou menos assim, depois foi uns 15, mais ou menos 20 minutos depois também outra vez. Deu muito forte, na verdade, as cidades no parte da Mesopotâmia da Turquia que a gente fala, ali como colapsaram bastante prédios, mas perto do parte de turismo que a gente faz, como Capadócia, aqui não deu nada de problema. Graças a Deus aqui os turistas, assim, todos estão bem. Hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas fez 1 minuto de silêncio em tributo às vítimas na Síria e na Turquia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que equipes do órgão estão verificando as necessidades nos locais atingidos e oferecendo assistência. A França vai enviar 139 agentes de resgate para a Turquia essa noite. O Catar informou que vai começar a operar voos de apoio para a Turquia para o transporte de insumos e também equipes de resgate. 6 milhões de dólares foram reservados para a ação humanitária. O Kuwait também vai estabelecer uma ponte aérea entre os países para fornecer ajuda. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que pelo menos 9.000 agentes atuam nas buscas. O terremoto desta segunda-feira foi o mais forte já registrado no país. Com magnitude 7,8, ele teve a mesma magnitude do que um terremoto que ocorreu em dezembro de 1939. Esse terremoto que à época foi responsável por causar cerca de 30.000 mortes. Essa informação foi publicada pelo pesquisador Stephen Hicks, pesquisador em sismologia do Imperial College London, no Twitter. O tremor também foi sentido principalmente na Síria, além de outros países próximos, como Líbano e Israel, Jordânia, Iraque, Geórgia e Armênia. Também aconteceram, além do tremor principal, pelo menos 120 tremores secundários, inclusive outro de magnitude 7,5. Segundo meteorologistas, outros tremores são esperados ao longo dos próximos dias. A Globo News, o jogador brasileiro William Arão, que atua no Fenerbahçe e mora em Istambul, falou sobre a tragédia. Turcos recebendo, e nós também, de uma forma devastadora, porque é uma tragédia sem precedentes. Eles são muito patriotas, estão todos mobilizados para tentar ajudar, para tentar
prestar serviço de alguma forma. Companheiros nossos de trabalho também estão soterrados, né? Suas famílias também, então é uma tragédia imensa. Os trabalhos de resgate continuam sob más condições climáticas. A temperatura em algumas cidades fica em torno de 0 grau e 12 províncias do país estão sob alerta meteorológico para frio, chuva, vento e neve. 3 aeroportos foram fechados, 3 aeroportos turcos, nas províncias de Adana, Gaziantep, onde foi o epicentro, e Hatay. A Turquia também anunciou o fechamento das escolas do país, pelo menos até o dia 13. A jogadora de vôlei Bia, ex-central da seleção brasileira e que defende o Cuzeyboru, relatou nas redes sociais que precisou sair de casa durante os tremores. Era umas 4h20 da madrugada, eu acordei, tava balançando. Aí eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, meio perdida. Aí parou, peguei o telefone, vi que estavam falando no grupo, né, perguntando se estava todo mundo bem. Aconteceu mais uma segunda vez. Aí nessa segunda vez eles pediram pra gente sair do prédio, ficar dentro dos carros. Então a gente saiu, tava nevando bastante, a gente ficou dentro dos carros. Passou uns 40 minutos mais ou menos, eles mandaram a gente voltar pro prédio, falaram que tava tudo bem, que a gente podia ficar dentro de casa. Confesso que na hora, assim, da segunda vez que eles pediram pra gente sair, deu bastante medo, mas depois ficou tudo bem, eu tô bem. O Ministério das Relações Exteriores informou que até o momento não há notícias de brasileiros mortos ou feridos no terremoto. De acordo com a pasta, as embaixadas brasileiras em Ankara e em Damasco e o Consulado-Geral em Istambul acompanham os desdobramentos desse tremor. O Itamaraty informou ainda que o governo vai providenciar ajuda humanitária às pessoas afetadas por meio da Agência Brasileira de Cooperação. E nós, claro, seguimos acompanhando aqui no Panorama e também na programação da CBN a situação do país após essa tragédia. E começando agora o nosso noticiário do Brasil, em mais uma ação que é um desdobramento dos atos golpistas em Brasília do dia 8 de janeiro, o novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, disse que pretende criar um batalhão da Polícia Militar nas proximidades das sedes dos 3 poderes. A ideia, segundo ele, é ter um contingente de 500 policiais militares na área. O número é quase o dobro do efetivo atual, que é de 280. Avelar disse ser contrário à criação de uma Guarda Nacional para proteger os prédios da União na Esplanada. Quem defende essa ideia são alguns integrantes do governo federal, mas ele disse que a PM do DF tem capacidade de realizar esse trabalho. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o novo secretário disse que chegou ao cargo com o objetivo de pacificar a segurança pública, alinhando as necessidades do Distrito Federal e do governo federal. Só lembrando, que o Sandro Avelar, que ocupa esse cargo hoje de secretário de Segurança do Distrito Federal, esse cargo que era antes do Anderson Torres, ex-ministro do governo Bolsonaro, que está preso nesse momento por suspeita de ter facilitado os ataques golpistas às sedes dos poderes. E por falar nisso, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou o desbloqueio das contas da deputada federal Carla Zambelli, do PL, nas redes sociais. Os perfis da parlamentar em várias plataformas estavam desativados desde novembro do ano passado em razão de postagens que continham desinformação sobre o processo eleitoral e também faziam apologia à intervenção militar. Segundo Moraes, a deputada pode voltar a usar seus canais desde que atue dentro da legalidade. Na decisão, o ministro fixou inclusive uma multa diária de R$20 mil caso Carla Zambelli insista na divulgação desses conteúdos já bloqueados ou, segundo o ministro, abre aspas aqui, mensagens incentivadoras de golpe militar atentatórios à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. O ex-ministro Aloysio Mercadante tomou posse hoje como novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, na sede da instituição no Rio de Janeiro. Cerimônia que foi concorrida. Além do presidente Lula e de ministros, também participaram do evento o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, empresários e até o cantor Chico Buarque. Um ponto que ganhou atenção tanto no discurso de Lula quanto no discurso de Mercadante foi a questão da taxa de juros e a possibilidade de abaixar os juros para impulsionar o crescimento do país.
Qual é a razão desse país ter sido a 6ª economia do mundo e ter voltado para a 13ª economia do mundo? É possível a economia crescer sem o povo crescer? É possível a economia crescer se o povo continua pobre e miserável? E é para isso, meu caro companheiro Luiz Mercadante, que o BNDES pode prestar um serviço extraordinário. É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. E a gente não pode demorar, a gente não pode esperar muito. Por isso é que eu acho que o BNDES precisa urgentemente, companheiro Luiz, eu espero que a sua inteligência, que a sua competência, tudo que você fez na vida, que você faça esse banco voltar a ser o banco indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico desse país. Nessa mesma linha do discurso de Lula, o novo presidente do BNDES afirmou que é preciso rever a TLP, que é a taxa de juros usada pelo banco nos seus financiamentos, para tornar essa taxa mais competitiva, principalmente para pequenas e médias empresas. Mas além desse desafio, da taxa de juros, outro grande desafio para o BNDES esse ano é a questão da preservação ambiental, com destaque para a proteção da Amazônia. Então, o novo presidente do banco, Aloysio Mercadante, falou sobre isso no discurso de posse, destacando a reativação do Fundo da Amazônia, que vai voltar a ser gerido pelo BNDES. Nós estamos aqui não para debater o BNDES do passado, mas para construir o BNDES do futuro, que será verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Não existirá futuro se nós não preservarmos a Amazônia e outros biomas. Essa será a prioridade do BNDES do futuro. Por isso, presidente Lula, no primeiro ato do seu governo, o senhor garantiu a reativação do Fundo da Amazônia, que, sob a coordenação interministerial e a participação ativa da sociedade civil, voltará a ser gerido pelo BNDES. E ainda durante a posse de Mercadante, para a gente virar essa página, teve um outro ponto que gerou polêmica, quando o presidente Lula falou sobre as operações do BNDES no exterior. Ele disse que nas últimas eleições o banco foi vítima de difamação grave, que entre 1998 e 2017 o banco financiou serviços de engenharia de empresas brasileiras em 15 países da América Latina e Caribe, e disse ainda que as dívidas que não foram pagas por Venezuela e Cuba se devem ao corte de relações com esses países feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que deixou de cobrar as dívidas. Lula afirmou que tem certeza de que em seu governo esses países vão pagar as dívidas que têm com o BNDES. Agora a gente dá uma pausa para ouvir um recado do patrocinador desse podcast. O esporte é um dos principais fatores de transformação e superação, sendo capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para o Banco BV, apoiador de diversos projetos, o esporte torna o mundo mais leve. É uma ferramenta de transformação, inclusão e superação, e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Há 4 anos, os institutos apoiados pelo Banco BV impactam a vida de milhares de pessoas, atendendo cerca de 2.700 crianças e jovens. O apoio do Banco BV é focado no desenvolvimento social e na agenda ESG. Além de disponibilizar recursos financeiros, apoia atletas na idealização de seus sonhos, no planejamento estratégico, acompanhamento e gestão de indicadores, suporte em ações de comunicação e marketing, entre outros. Fique por dentro das ações em bv.com.br/sustentabilidade e nas redes sociais, @BancoBV. Panorama CBN. Aproveitando o gancho com o assunto, eu falo agora de economia. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para esse ano caiu levemente, de 0,80% para 0,79%. Para o ano que vem, a previsão permanece a mesma pela 6ª semana consecutiva. A expectativa é de que a economia avance 1,5% em 2024. Já a estimativa da inflação brasileira para esse ano subiu pela 8ª vez seguida, é isso mesmo. Foi de 5,74% para 5,78%. Para 2024, a expectativa do IPCA passou de 3,90% para 3,93% na 3ª alta consecutiva.
Todas essas informações que eu passei agora estão no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. E ainda no noticiário econômico, vamos falar de impostos. Nós temos acompanhado as discussões pela reforma tributária, que pode começar a avançar no Congresso e é uma das prioridades, da equipe econômica do governo. E hoje o jornal Valor Econômico publicou um levantamento sobre a arrecadação tributária dos 26 estados e do Distrito Federal, que fechou o ano passado em 680 bilhões de reais. Apesar de ser alto, esse valor representa uma queda real de 4,7% em relação a 2021. E essa diminuição na arrecadação foi puxada principalmente pelo recuo de 7,9% no recolhimento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Nós sabemos que no ano passado, ano eleitoral, o governo federal decidiu reduzir as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis, os transportes e as comunicações. E outra preocupação dos estados, mostrada nesse levantamento, além dessa queda de receita, por conta das mudanças no ICMS, é em relação ao aumento dos gastos com o pessoal. As despesas de pessoal e encargos cresceram 5,8% em relação a 2021, e a tendência é de que continuem subindo. Esse assunto que ainda deve render bastante esse ano com a possibilidade da reforma tributária. A reforma e o novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, são as grandes prioridades e as grandes apostas da equipe econômica do governo federal, mas é importante destacar que essas duas medidas dependem do Congresso, dependem da aprovação por parte dos parlamentares. E quem falou sobre isso hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, foi o primeiro secretário do Senado, Rogério Carvalho, do PT. Ele disse que a aprovação de um novo arcabouço fiscal vai ser prioridade da Casa e que outros projetos, como a reforma tributária, podem tramitar em paralelo, mas que o substituto da regra do teto de gastos tem que ser definido até o fim do primeiro semestre. Todo esse debate vai ter que ser feito de imediato, porque ele é base para a formação do orçamento de 2024. E a lei orçamentária começa a ser discutida já no final do primeiro semestre. Então, até o final do primeiro semestre, nós precisamos ter a lei que estabelece as regras fiscais do país aprovada na Câmara e no Senado. E sabe quem também falou de reforma tributária hoje? O vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele acredita que a reforma pode ser aprovada ainda nesse primeiro semestre. Agora, depois das reeleições de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira no Senado e na Câmara, o Alckmin está mais otimista para aprovar essas mudanças em um curto período. Vamos aguardar aí para ver os próximos capítulos dessa trama. E mudando de assunto, mas ainda falando de economia, a onda de layoffs ou demissões de empresas de tecnologia continua a todo vapor. A empresa de tecnologia Dell informou que vai demitir mais de 6.600 trabalhadores. É muita gente. Esse corte deve afetar 5% do total de funcionários e ocorre em um momento de queda na venda de computadores pessoais e receio de recessão nos Estados Unidos. A Dell já havia adotado outras medidas, como, por exemplo, a pausa nas contratações e limites de viagens para lidar com o cenário pós-pandemia. Outro que também se juntou a essa onda de demissões e está promovendo desligamentos hoje é o banco digital C6 Bank. Em nota, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região disse que se reuniu com a instituição hoje e recebeu a informação de que haverá uma reestruturação na área de tecnologia da informação e setores corporativos. O banco não divulgou o número exato de funcionários afetados. Na edição da manhã, a Bianca Santos falou sobre a mega operação para retirar garimpeiros ilegais do território Yanomami e o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre isso hoje. Ele disse que determinou a ampliação da presença de agentes da Polícia Federal e da Força Nacional em Roraima. Ele disse também que cerca de 100 agentes chegarão entre hoje e amanhã para reforçar a segurança, principalmente nas bases da FUNAI e nos postos de saúde. A ampliação do efetivo é justamente por conta do aumento do fluxo de saída de garimpeiros do território e para fazer com que essa saída ocorra sem conflitos. As ações policiais hoje se referem à manutenção da segurança das outras equipes que lá estão, notadamente as equipes da FUNAI
e da Saúde, e nós teremos as ações mesmo de afastamento compulsório, obrigatório de quem eventualmente não saiu nesse período. E isso envolve a apreensão de equipamentos, isso envolve a destruição de equipamentos, para que eles não voltem a ser reutilizados em atividades ilegais. Isso envolve a destruição de pistas clandestinas, pode envolver a prisão em flagrante de pessoas que eventualmente ali ainda estejam. O ministro disse que as investigações seguem acontecendo com foco nos financiadores, donos de garimpos ilegais e os que fazem a lavagem do garimpo ilegal, além de executores de crimes ambientais. E ainda sobre essa operação, nós temos também a informação nesta segunda-feira de que 3 jovens Yanomami foram assassinados por garimpeiros na região do Omoche, que fica no território indígena. A informação é do líder Júnior Recurari Yanomami, que afirmou à Globo News ter recebido a notícia por parte de indígenas da região. Ele, que acompanha as ações no território, afirmou estar preocupado e disse que ontem sobrevoou com a ministra Sônia Guajajara o local onde essas mortes teriam ocorrido. Segundo o líder indígena, as comunidades querem ir buscar esses corpos e, por isso, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a FUNAI foram comunicados para prestar apoio no resgate. E atualizando agora mais um dos assuntos que a Bianca trouxe na edição da manhã, um assunto triste, infelizmente, o naufrágio na Baía de Guanabara. Famílias identificaram no IML as 6 vítimas do acidente que foram resgatadas pelos bombeiros. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Um grupo de 14 amigos fazia um passeio no entorno da ilha de Paquetá quando a embarcação foi atingida por uma tempestade e virou. A delegacia da Ilha do Governador vai apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência do condutor da embarcação. De acordo com o relato de sobreviventes, olha só, os passageiros estavam sem colete salva-vidas. O pai de Everson da Costa Assunção, um dos mortos no naufrágio, questionou a conduta do comandante do barco. O mergulhador aposentado João Penha Assunção diz que o piloto deveria ter previsto a tempestade. Sem colete. É aí que eu vou pedir para vocês, na hora que virar o barco, tem que mostrar. Porque eu não vi nas fotos e nem em nenhuma imagem de aérea, nenhum colete à deriva. E se havia anúncio de tempestade. Porque, pelo que eu sei, uma tempestade não cai assim de uma forma como uma bala perdida na descendente. Não cai. Ela se forma, céu se fecha, ventos, trovoadas e relâmpagos. O grupo de amigos tinha costume de fazer o passeio pelo menos 2 vezes por ano. Eles eram colegas do bairro Bancários, na Ilha do Governador, e praticavam atividades físicas juntos, como academia e corrida. Everson Assunção, de 45 anos, era tosador de pet shop, mas tinha um hobby. Ele pedalava por grandes percursos. Ele deixou 3 filhos. A esposa dele, Ana Paula de Souza, de 46 anos, também estava no barco, mas foi resgatada com vida do acidente. O pai, João Penha, contou que o filho queria ir de bicicleta até Cabo Frio. O Everson era um menino muito ativo, ele praticava ciclismo de grandes distâncias. Ele, inclusive, estava pretendendo ir a Cabo Frio e voltar pedalando. Os planos dele, inclusive quando eu estava com ele, sempre dizia: eu quero ver você, dono de uma rede de empresas, fazendo isso que você gosta de fazer. E vez que ele faz com carinho. Ele cuidava dos cães de toda a família, das minhas filhas. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Marinha, continuam na Bahia para localizar os últimos 2 desaparecidos. A Capitania dos Portos do Rio informou que vai apurar as causas e responsabilidades do acidente com a traineira. Bom, infelizmente hoje o noticiário tá muito pesado, né? Mas vamos finalizar de um jeito um pouquinho mais leve, vamos falar de futebol, vamos falar do Flamengo. Flamengo que se prepara para enfrentar às 4 da tarde de amanhã o Al Hilal da Arábia Saudita no Mundial de Clubes da FIFA. Esse torneio, que é disputado no Marrocos, e se ganhar, o time brasileiro vai enfrentar na decisão no sábado o vencedor da outra semifinal, entre o Real Madrid e o egípcio Al Ahly. As equipes jogam na quarta-feira.
E a edição da noite do Panorama CBN desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, vai ficando por aqui com montagem e edição de Daniel Mesquita. Espero que você tenha gostado, conto com a sua companhia nos próximos dias e aproveito para deixar aí os canais de comunicação abertos para que você possa mandar a sua mensagem. O meu e-mail é barbara.falcão@cbn.com.br e você também me encontra nas redes sociais, no Twitter, no @bmfalcão_ ou no Instagram, @bmfalcão. Lembrando que amanhã de manhã tem a primeira edição do Panorama com a Bianca Santos. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.